Agricultura BR agora traz as informações a respeito da produção de arroz. E no estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do Brasil, tem um peso extremamente relevante num produto que forma os índices de inflação aqui no Brasil. Eu falo do arroz, fundamental na cesta básica brasileira e que vai passando por uma grave crise de produção no Rio Grande do Sul por conta da estiagem. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o diretor comercial do IRGA, João Batista Gomes, que conversa conosco pela internet. João Batista, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, um prazer falar contigo. E esse cenário que tem sido desenhado no Rio Grande do Sul, infelizmente, de poucas chuvas, muito escassa, afetou inclusive os rios e isso tem trazido prejuízos para a produção de arroz, como nós temos visto nos relatórios das instituições gaúchas. Como é que vocês têm avaliado esse momento da produção de arroz, principalmente em relação aos resultados finais que nós vamos ter aí de colheita depois de uma estiagem como essa? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos telespectadores. Agradeço aí pela oportunidade. Realmente, Fabiano, a situação no Rio Grande do Sul vem se agravando a cada dia e o arroz também é uma cultura que, embora seja irrigado, sofre também com esse problema. Nós criamos aqui no IRGA um grupo de monitoramento da estiagem, que é composto por todos os coordenadores das nossas 6 regionais e aqui pela diretoria, mais algumas pessoas aqui da sede. O que nós temos visto é uma situação que preocupa bastante, embora nós não tenhamos ainda como fazer uma previsão em números. Somos cobrados disso, mas nós, nesse momento, trazemos nesses boletins semanais que nós estamos elaborando, trazemos a situação daquele momento. E ainda não temos como precisar isso, como quantificar esse prejuízo. Mas certamente algum prejuízo nós teremos. Existem barragens com níveis muito baixos, mais na região da fronteira oeste. Na região central existem rios e arroios já com um curso d'água muito pequeno. Na região do litoral, que é uma região que tem mananciais de água mais ricos e que não sofre tanto esse problema de falta de água, mas sofre sim quando estamos, os produtores que estão ligados à Lagoa dos Patos, a influência da salinidade, que à medida que os níveis baixam, esse problema ele existe e o arroz tem um índice de tolerância à salinidade. Então, de uma forma geral, o quadro preocupa sim, nós estamos acompanhando, porém ainda não temos como quantificar o tamanho do que será esse prejuízo. João Batista, quantificar prejuízo é sempre uma situação, um cenário bastante complicado. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul um cenário no qual o produtor vai sendo afetado na produção de arroz, também as demais culturas que são desenvolvidas no estado, soja, milho extremamente castigado, uma cultura que acaba trazendo também um impacto muito forte no país. O Rio Grande do Sul com o Paraná são os maiores produtores neste período do ano, safra de verão. Agora, falando a respeito precisamente do produtor de arroz, como que ele tem conseguido, de alguma forma, se proteger dos efeitos que se tem desta estiagem sobre as suas áreas de produção, principalmente no aspecto econômico aí da risicultura? É bastante difícil, né, Fabiano? Porque nós hoje temos a cultura, viemos de um ano que foi com preços ainda remuneradores em relação ao custo de produção que havia lá atrás, da safra anterior, mas hoje o nosso mercado já praticamente não remunera o custo de produção, portanto o produtor está bastante preocupado e tendo que, nos casos em que há seguro, nos casos em que ele contratou uma operação de custeio e que terá o prejuízo na lavoura, certamente isso será acionado. As outras formas é atender as áreas com a irrigação, fazendo escalonamentos, fazendo revezamentos de irrigação em áreas. Há quem chega a notícia para nós,
que há quem esteja priorizando uma área em detrimento de outras. Então, o produtor tem que usar aí da criatividade para poder tentar chegar ao final do ciclo da cultura de forma que ela ainda produza satisfatoriamente. João Batista, em relação a algum tipo de seguro rural que possa ter sido feito pelos produtores, hoje já se fala no acionamento dessas apólices? No caso do arroz, acho que ainda não, Fabiano, porque o arroz, para que seja feita uma vistoria dessas áreas com essa finalidade, ela tem que ser mais na frente um pouco. E hoje nós temos ainda uma condição das lavouras, algumas plantadas mais cedo, variedades mais precoces, cultivares mais precoces, que já, agora em fevereiro, já teremos a colheita dessas áreas, ou até, dependendo da região, possivelmente até antes disso, em algum caso. Mas os cultivares mais longos, de ciclo mais longo e que foram plantados um pouco depois, eles ainda têm uma condição, digamos assim, que em alguns casos, se houvesse hoje uma precipitação volumosa, ainda poderia recuperá-los. Então é cedo para fazer esse tipo de avaliação, levando em conta o acionamento do seguro, eu imagino. Tá certo, João Batista. Eu agradeço sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Obrigado, Fabiano. Eu fico à disposição para manter mais informações. Nós temos um boletim semanal sendo divulgado e, à medida que as coisas evoluam, nós vamos informar mais. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com João Batista Gomes, diretor comercial do IRGA, falando sobre os cenários da produção de arroz do estado do Rio Grande do Sul, principal produtor de arroz do país. Ali são quase 80% da produção brasileira concentrado neste estado.